Olá pessoal, aqui é o professor Anselmo. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de controle estatístico de processo do curso de Engenharia de Produção Mecânica da Universidade Federal do Ceará. E o tema da aula de hoje é gráfico de controle para X barra e R. Bem pessoal, nós vimos na aula anterior, né, a definição de gráfico de controle, né, e uma série de detalhes aí sobre a teoria de gráficos de controle, né. Aqui é só para a gente relembrar, né, o que é o gráfico de controle, né? Ele é uma ferramenta gráfica para o acompanhamento de uma variável de saída de um processo de produção, com o objetivo de manter o processo dentro das especificações de engenharia, com o objetivo de melhorar o processo, né? Então, o gráfico de controle é uma ferramenta gráfica, né, como nós já vimos na aula anterior, né? Ele foi proposto inicialmente pelo engenheiro e estatístico Walter Schulhart, e eles também são, os gráficos de controle também são conhecidos como gráficos de controle de Schulhart, justamente, né, em homenagem aí ao seu inventor, né. O que é o gráfico de controle para X barra e R, né? Na verdade, eles são dois gráficos, né? Um gráfico para a média da variável do processo, né, que se deseja controlar, e um gráfico para a amplitude amostral, que é uma medida da variabilidade do processo, tá? Então, assim, tradicionalmente, o gráfico de X barra e R ele passou a ser adotado, né, e passou-se a adotar a variável, né, R, que é na verdade amplitude, no lugar, por exemplo, do desvio padrão, como uma medida de variabilidade do processo, pela facilidade de você é, calcular a amplitude, né? Então, em vez da gente usar nesse gráfico, né, para X barra e R, em vez da gente usar um gráfico para variabilidade representada pelo desvio padrão amostral, a gente usa a amplitude amostral como medida da variabilidade, tá bom? Então esse gráfico ele tem uma série de propriedades, ele é um gráfico fácil de construir e tem propriedades estatísticas interessantes também, né, que tornaram esse gráfico talvez o mais popular, né, a forma mais popular da gente implementar gráficos de controle, tá? Então, olha só, dado uma amostra aí x1, x2 até xn de uma certa variável, né, de interesse, o que é a amplitude R da amostra, né? Ela é uma estatística, né, amostral que corresponde à diferença entre o maior e o menor valor da amostra, tudo bem? Então a gente pega lá o max, né, que é o máximo aqui de todos os valores observados na amostra, computa o mínimo de todos os valores observados e faz essa diferença, né? Isso vai nos dar a amplitude da amostra, né? Chamada amplitude amostral, certo? Amplitude R, né? O R aí vem da palavra em inglês range, né? Que significa amplitude, tá bom? Portanto, nesse tipo de gráfico, né, a gente usa amplitude R, como eu já falei, né, no lugar do desvio padrão como a medida de variabilidade, tá bom? Então, como é que a gente constrói o gráfico para X barra e R, né? Qual é o passo inicial? Então, o passo inicial é a gente coletar uma sequência de amostras, né? Então, na literatura, isso se recomenda 20 a 25 amostras, né? Chamadas amostras iniciais, que também nos livros aí de controle estatístico de processos, as amostras são referidas pelo termo subgrupo racional, né? Então, são 20 a 25 subgrupos racionais. Tem um errinho aqui, né, pessoal, na palavra, tá bom? Tem um R a mais, né? Então, 20 a 25 subgrupos racionais, né? E esses subgrupos racionais, as amostras, elas costumam ter um tamanho N menor que 10, tá? Então, em geral, são amostras pequenas, né? É claro que hoje em dia, assim, dependendo do processo, às vezes um processo muito automatizado, você consegue coletar amostras maiores, né? De tamanho maior que 10. Isso é bom, né? Isso vai dar uma confiabilidade maior no seu gráfico, tá? Então a gente vai definir como x barra índice j e r índice j a média e a amplitude, né, respectivamente, da amostra de índice j. Tá? Então a gente vai coletar, né, a amostra 1, a amostra 2, a gente vai ter um x barra 1, que vai ser a média amostral da amostra 1, R1 vai ser a amplitude da amostra 1, né? X barra 2 vai ser a média amostral da amostra 2, R2 a amplitude da amostra 2, e assim sucessivamente até um certo número M de amostras, tá? Que aí, como recomendado, né, que esse M aí seja de 20 a 25 amostras pelo menos, tá?
Aí a gente vai e computa a chamada média das médias, né? Que a gente vai dizer que é o x barra barra, tá? O x duas barras, né? A gente vai pegar cada média amostral de cada uma das amostras, né? E computar a média dessas médias. E aí que a gente vai chamar de x duas barras, né? Então a gente tem um x assim com duas barras em cima, né? E a gente vai computar também a amplitude média, o R barra. Ou seja, a gente vai pegar a amplitude de cada uma das amostras que a gente coletou, né? Somar e dividir pelo número de amostras. Aí a gente tem a amplitude média R barra, tá? Que aí vai ser a média das amplitudes. Tá? Então, o primeiro passo que a gente faz para construir esse gráfico x barra e R é computar a média das médias, né? A partir de um número de amostras aí que foram coletadas sequencialmente, né? De 20 a 25, e computar a amplitude média dessas amostras. Certo? E aí, com base nessas duas estatísticas, a gente pode construir o gráfico de controle para x barra e o gráfico de controle para R, certo? Então, o gráfico de controle para x barra, ele vai ter como sua linha central o x barra barra, né, que é a média das médias que a gente computou a partir das amostras iniciais. Isso vai ser a nossa linha central, né? E aí nós vamos ter o limite superior de controle e o limite inferior de controle. O limite superior de controle vai ser o x duas barras mais um certo parâmetro que é A2, que eu vou já comentar como é que a gente faz para computar esse parâmetro, né? Mais A2 multiplicado por R barra, né, que é a amplitude média. E o limite inferior de controle vai ser x duas barras menos esse parâmetro A2 multiplicado pela amplitude média R barra, certo? Esse aqui vai ser essa vai ser a linha central, limite inferior e limite superior de controle para o gráfico da média amostral, né? O gráfico x barra, tá? E o gráfico para a amplitude amostral, né, que vai medir a nossa variabilidade, né, vai permitir a gente controlar a variabilidade do processo, ela vai ser definida pela linha central como sendo a amplitude média, né, a R barra. O limite superior de controle vai ser um parâmetro aqui D4 multiplicado por R barra, e o limite inferior de controle vai ser um parâmetro D3 multiplicado por R barra, né? Professor, e o que são esses parâmetros aí, A2, D4, D3? Eles são valores tabelados, né, em função do tamanho N das amostras, certo? Então, existe toda uma demonstração matemática, né, que a gente chega nesses parâmetros, eles têm umas fórmulas que a gente consegue chegar em fórmulas explícitas para esses parâmetros, mas há muito tempo, há muitas décadas, os valores desses parâmetros foram tabelados, né, em função do tamanho N das amostras que a gente coletou, né? Então, se a gente pegou amostras de tamanho N igual a 5, né, a gente vai computar esses parâmetros em função desse N igual a 5, certo? E aí basta a gente olhar na tabela de algum livro de controle estatístico de processo, por exemplo, no livro do Montgomery, ou então, se a gente está usando algum software, esse software ele já tem essa tabela computada internamente e vai computar para a gente esses parâmetros, tá bom? Então, quem quiser ver mais detalhes, né, nessa aula eu não vou aprofundar sobre essa demonstração de como chega nos valores desses parâmetros, mas quem tiver mais interesse pode consultar o livro do Montgomery ou outro livro de controle estatístico de processo. Então, aqui são um exemplo da tabela, né? Isso aqui é uma tabela que eu peguei do livro do Montgomery, né? Então, como é que a gente consegue consultar esses valores de A2, D3 e D4? Né? Então, a gente tem uma tabela aqui em que cada linha é um tamanho de amostra, né? Com tamanho N aqui, vai de 2 até, essa tabela vai até 20, tá? E aí cada coluna aqui são os valores correspondentes a parâmetros que a gente usa para construir gráficos de controle. Tem vários parâmetros aqui, né, não só para o gráfico x barra e r, mas para outros gráficos também. Essa é uma tabela mais geral que eu peguei do livro, né? Mas vocês vão identificar aqui, por exemplo, que a gente tem o A2 aqui nessa coluna, né? Então a gente está aqui em o A2, ó. A gente tem o D3 aqui nessa coluna, penúltima coluna, né? E o D4 aqui nessa última coluna, tá? Vocês vão ver aqui que essas colunas, ó, ele diz aqui com gráfico, né, para amplitudes, né, que em inglês, né, chart for ranges, tá? Então, nós temos aqui para o gráfico de amplitude e aqui o gráfico para a média, né, são os parâmetros, tudo bem? Então, a gente vem aqui e consulta nessa tabela de acordo com o tamanho da nossa amostra, tudo bem? Então, olha só, pessoal, vamos aqui direto para um exemplo, né, para a gente ver como é que a gente constrói esses gráficos para x barra e r. Então vamos pegar aqui um exemplo que é uma continuação do exemplo que a gente já fez, né? Então a fábrica produz anéis de pistão para motores automotivos.
O gerente de produção deseja construir um gráfico de controle para o diâmetro interno dos anéis produzidos, tá bom? Essa é a nossa variável de interesse, né? O diâmetro interno. E aí, para isso, né, para esse primeiro passo de construção, foram coletadas 25 amostras iniciais com tamanho n igual a 5, certo? Então, foi coletada em uma sequência de amostras, né, com cada uma dessas amostras, 5 anéis de pistão, tudo bem? E aí, para cada uma dessas amostras, foi computada a média amostral x barra índice J, né, dos diâmetros internos, e a amplitude RJ das amostras, tá? O J aí, claro, de 1 até 25, tá bom? E aí, pessoal, são os dados coletados, tá? Que eu peguei do livro do Montgomery. Então, a gente tem aqui da amostra 1 até a 25, né? E as 5 observações, certo? Então, na amostra 1, aí a gente teve lá, foi medida o diâmetro interno do anel de pistão, né? 74.030, de um segundo anel 74.002, 74.019, né? Então, nessa primeira amostra aqui com 5 anéis de pistão, a gente veio computou aqui a média, né? Somou esses 5 valores e dividiu por 5, aí a média foi 74.010. E a amplitude aqui é a diferença entre o maior valor e o menor valor, 0.038. Né? Então, a gente pegou o maior valor, aqui 74.030, né? E subtraiu aqui do menor valor, que 73.992, e aí deu a amplitude aqui 0.038, certo? E a gente fez esse cálculo aí de x barra e da amplitude, né, para todas as 25 amostras, tudo bem? Então, depois desse cálculo, a gente pegou e computou aqui o x barra barra, que é justamente a média aqui das médias amostrais, né, a média das médias, que deu 74.001, e computou aqui a amplitude média das 25 amostras, né, pegou as 25 amplitudes, dividiu por 25, aí deu R barra igual a 0.023, certo? Então, a gente tem aqui as nossas duas estatísticas, né, para poder construir o gráfico de controle para R e o gráfico de controle para x barra. Tá? Aí, pessoal, olha só, a prática do CEP ele recomenda que se inicie pela construção do gráfico da variabilidade, certo? No caso, o gráfico de R. Né? Então, a gente já computou aqui a amplitude média, né? Foi pegou aqui a soma das amplitudes, tirou a média, né? Deu 0.023, e que vai corresponder à linha central do nosso gráfico para amplitude, né? O nosso gráfico para R, tá? E aí, a gente indo lá na tabela do Montgomery, né? Como o tamanho das amostras é n igual a 5, a gente vai pesquisar o D3 e o D4, tá? Então, olhando lá na tabela, a gente vai ver que o D3 dá 0 e o D4 dá 2.114. Peraí, professor, mas como é que a gente faz mesmo isso? A gente vai lá na tabela, ó, vamos voltar lá naquela tabela, certo? A gente vem aqui na linha que dá o número, o tamanho da amostra, né? O n igual a 5, e aí a gente vai pesquisar o D3 e o D4, tá? Exatamente nessa linha. Então, se a gente vier aqui nessa linha, olhar aqui, o D3 dá 0, ó, e o D4 2.114, perfeito? Então é só isso, basta a gente olhar na tabela, onde tem o D3 0 e D4 2.114. Portanto, o limite superior de controle e o limite inferior de controle no gráfico para R, né, ele vai ser o quê? Ó, ele vai ser aqui o D3, né, D4, desculpa, que é 2.114 vezes o R barra, né, 0.023, e assim dá 0.049. E o limite inferior de controle é o D3, que é 0, vezes o R barra, que é 0.023, assim dá 0. Né? Então, logo, o nosso limite inferior de controle é 0, o superior 0.049. E a linha central, 0.023. Aqui tem o nosso gráfico R, né? Vocês veem aqui o limite inferior que é 0, né? E o limite superior de controle é o 0.049 e aqui a linha central, né? E aí nós temos as 25 amostras plotadas aqui no gráfico de R, né? Vejam aqui que as 25 amostras, 25 valores, né, que são as amplitudes das 25 amostras, estão todos dentro aqui dos limites de controle, né? Que é o 0 e o 0.049. Então, o nosso processo aqui, a variabilidade dele está sob controle quando a gente construiu o gráfico, né? Então, isso já é um primeiro passo aqui de que a gente pode usar esse gráfico em operação, né? Professor, e se tivesse caído pontos aí fora dos limites de controle? Aí, nesse caso, a gente ia ter que investigar para poder trazer o nosso processo aí para uma situação de controle, né? Para a gente poder... Só quando a gente tiver esse gráfico dentro dos limites de controle,
a gente vai partir, pode assumir que o processo está sob controle e aí, a partir daí, adotar o gráfico, tá bom? Beleza, agora vamos para o gráfico de x-bar, né? Então, o gráfico de x-bar, a linha central é simplesmente a média das médias, né? Que a gente já havia computado, né? Pega aqui, soma todas as médias das 25 amostras, divide por 25, aí dá 74.001, né? E aí, se a gente for lá voltando lá para a formulazinha do gráfico de controle, eu vou voltar aqui alguns slides, ó. A gente vai ver que no gráfico de controle para x-barra tem um parâmetro aqui que chama A2, né? A gente tem que olhar lá na tabela o que é o A2, certo? Para um tamanho de amostra igual a 5, ó. Se a gente vier aqui para n igual a 5, ó, o A2 é 0. Aqui está aqui a coluna do A2, né? Então, aqui para o tamanho de amostra n igual a 5, o A2 é 0,577, certo? Então, esse é o nosso parâmetro A2. Logo, né, para a gente construir o nosso gráfico para x-barra, ó, a gente tem o A2 0,577, e aí os limites inferior e superior de controle vão ser o que? Superior vai ser o x2 barra mais A2 R barra, né? Então 74.001 mais o 0,577 vezes 0,023, que é a amplitude média que a gente computou, né? E aí dá 74.014. Limite inferior de controle, x2 barras menos A2 R barra, 74.001 menos 0,577 vezes 0,023. E aí dá 73.988. Então, esses são os nossos limites inferior de controle, superior, e aqui a linha central, 74.001. Então, aqui o nosso gráfico de controle, né, para x barra. Ó. Limite inferior de controle, 73.988. Limite superior de controle, 74.014. Tá? E aí nós temos as 25 médias amostrais, as 25 amostras, né, plotadas aqui no gráfico. A gente observa que elas estão aqui dentro dos limites de controle, né, então a gente pode adotar esse nosso gráfico aqui para x-bar. Tá? Como o nosso gráfico aqui de controle para x-barra, né, pode adotar em operação. Tá bom? Aqui os dois gráficos na mesma tela, né? Mostrando aí o gráfico, a média amostral, né, para as 25 amostras e a amplitude, tudo bem? Então, normalmente a gente vai trabalhar, né, com os dois gráficos assim, lado a lado, né, de forma que a gente possa controlar tanto a variabilidade aqui dentro da amostra, né, que essa variabilidade, a amplitude, ela mede a variabilidade dentro da amostra, e o x-bar, ele vai, de certa forma, medir uma variabilidade entre amostras, né? Quando o x-barra se o x-barra cai fora de um dos limites de controle, né, isso pode indicar que a média do processo mudou, né, ou seja, houve alguma coisa que causou a variabilidade do processo sair de controle, tá? E a gente precisa intervir. Beleza, pessoal, olha só. Uma coisa interessante também, uma informação, né, muito importante que a gente pode extrair aí dos gráficos de controle, é a capacidade do processo, tá? Então, a partir do gráfico de controle, a gente pode estimar qual é a capacidade do meu processo. Capacidade de quê? Do meu processo, né, capacidade dele de produzir itens de acordo com os limites de especificação. Tá? O que são os limites de especificação? Eles são limites definidos, né, a partir de considerações de engenharia, certo? Indica o intervalo dentro do qual a variável pode variar sem comprometer a qualidade desejada do produto. Tá? Então, o setor de engenharia da empresa, né, ele vai especificar esses limites aí dentro dos quais é desejável que a minha variável de interesse ela permaneça. Né? No exemplo que a gente viu aí do diâmetro interno de anéis de pistão, né, a engenharia ela vai dizer, olha, esse diâmetro aí interno do anel de pistão ele tem que ser no mínimo um certo valor e no máximo um certo valor. Não é desejável que saia das especificações, porque senão isso vai afetar, por exemplo, o desempenho do motor, né? Pode causar até algum fenômeno, uma vibração, alguma coisa, né, que é indesejável, tudo bem, no produto. Então, esses limites eles são especificados pela engenharia, tá? Por exemplo, aí, no caso dos anéis de pistão, a engenharia ela pode especificar que esse diâmetro interno ele tem que estar entre 74 mais ou menos 0,05 milímetro, tá? Então, esses são os limites de especificação. Não qualquer anel de pistão que seja produzido fora desses limites aqui, ele é considerado não conforme, digamos, e ele pode até ser sucata, ou seja, ele ser inutilizável, né? Ou então ele pode talvez passar por um processo, né, de
um reprocessamento que permita com que ele atinja essas especificações, mas isso vai envolver um custo adicional. Então, é indesejável que você produza, né, fora dessas especificações aqui, tá? E aí, nesse caso, né, como eu tenho 74 mais ou menos 0,005 milímetros, então a gente vai ter um limite superior de especificação, que a gente vai chamar de LSE, e o limite inferior de especificação, né, que vão ser dados aqui por 74 mais 0,05, vai ser 74,05, e o inferior 74 menos 0,05, que no caso é 73,95. Tá? Então, essa é o nosso anel de pistão, né, o diâmetro interno, não pode estar fora dessas especificações aqui. Tá bom? Então, aí que nós chegamos à razão da capacidade do processo, que é normalmente chamada de CP. Né? Então, a razão da capacidade do processo ela é definida, CP, como a diferença aqui entre o limite superior de especificação e o limite inferior de especificação, né? Então, essa amplitude aí do limite superior de especificação e o limite inferior de especificação, dividido por 6 sigma, tá? Onde sigma é o desvio padrão do processo, certo? O desvio padrão natural do processo, tá? Ok? Então, ó, note que 6 sigma denota o comprimento dos limites de tolerância naturais do processo, tá? Então, agora a gente tem uma nova expressão aqui, que é os limites de tolerância naturais do processo. O que são esses limites de tolerância naturais? São os limites com os quais, né, o processo, dentro dos quais o processo realmente produz, tá? Então, são os limites naturais do processo. Esses limites, eles não vão coincidir com os limites de especificação, tá? Eles são função da própria variabilidade natural do processo e são função que é medida aí, né, pelo desvio padrão, tá? Professor, e por que é 6 sigma? Porque a gente convenciona adotar que esses limites de tolerância, eles correspondem a mais 3 sigma em relação à média do processo, né? E menos 3 sigma em relação à média do processo. Portanto, o comprimento total, né, dos limites naturais de tolerância vão ser 6 sigma, que vai ser mais 3 sigma da média, né, ou menos 3 sigma da média, tá bom? Se o CP ele der maior que 1, o que isso significa? Que os limites de tolerância naturais estão dentro dos limites de especificação, certo? Porque ó, se o CP é maior que 1, isso significa o quê? Que o numerador é maior do que o denominador. Né? Logo, esses limites aqui naturais de tolerância do processo, que são definidos, né, como mais 3 sigma e menos 3 sigma, dando 6 sigma no total, né? Eles estão dentro dos limites de especificação. Tá? E assim o nosso processo ele tem uma alta capacidade de gerar itens dentro dos limites de especificação. Tá bom? Então, o processo é, portanto, capaz de produzir itens em conformidade com os limites de especificação, tá bom? Se o CP for maior que 1. Se o CP for menor que 1, nós temos o que então? Que nós temos que o denominador é maior que o numerador. E, portanto, os limites de tolerância naturais do processo estão fora dos limites de especificação. O seu processo, então, ele vai produzir um alto índice aí, né? Uma alta quantidade de itens fora dos limites de especificação. Perfeito? Então, CP menor que 1 significa que o processo não é capaz de produzir itens em conformidade com os limites de especificação. Tá bom? Aqui a gente tem uma representação gráfica aí dessa ideia. Né? Então, imagine esse primeiro caso aqui, em que a gente tem aqui o limite inferior de especificação, o limite superior de especificação, aqui é para ser um E, viu pessoal? Não C, é para ser LSE, né? O limite superior de especificação. E aí você tem um processo que aqui está representado, né, que tem uma distribuição normal, não necessariamente vai ser uma distribuição normal, né, mas a gente já adotou aqui por conveniência didática, né, e também por ser muito comum o processo seguir uma normal, mas nem sempre vão seguir. Né. Então a gente tem aqui o eixo horizontal, obviamente, corresponde à sua variável de interesse. No exemplo dos anéis de pistão, foi o diâmetro interno dos anéis, né? Então, aqui eu tenho a variável de interesse no eixo horizontal, né? Aqui eu tenho a média dela, μ, né? A média do processo, né? E aí o processo ele vai produzir anéis de pistão com um diâmetro médio μ, né? Só que, obviamente, esses anéis não vão ser produzidos sempre com μ, vai ter uma variabilidade aqui em torno de μ, que é dada aqui pela normal, né? E aí, se eu pego μ e somo mais 3 sigma, eu tenho o limite superior natural de tolerância do processo,
E se eu subtraio 3σ, eu tenho o limite inferior natural de tolerância, né? A diferença aqui entre o limite superior e inferior dá 3σ, né? Que é mais 3σ menos 3σ, dá 6σ, né? Mais 3σ e menos 3σ, perfeito? Nesse caso aqui, o que é que acontece? Ó, meu limite inferior natural de tolerância e o meu limite superior natural, eles estão dentro dos limites de especificação de engenharia. E, portanto, a minha capacidade, né, quando eu fizer aqui a razão, né, essa diferença do superior de especificação e o inferior, né, sobre 6σ, esse CP aqui dá maior que 1. Portanto, o meu processo ele é capaz de produzir dentro das especificações, né? Aqui seria uma situação idealizada, que na verdade nunca vai acontecer na prática, né, exatamente, que seria dos meus limites naturais de tolerância do processo coincidirem com os limites de especificação. E aí eu teria CP igual a 1. Né? E essa terceira situação é a situação que é indesejada, né? Que é quando os meus limites naturais do processo, né, de tolerância natural do processo, eles estão fora dos limites de especificação, né, do limite inferior de especificação e limite superior de especificação. Né? E aí o meu CP dá menor que 1 e nesse caso aqui o processo ele vai produzir um alto índice de itens fora de conformidade, né? Ou seja, não conformes, tá bom? Fora dos limites de especificação. Olha só, pessoal, vamos agora computar a razão de capacidade do processo, né, para o caso dos anéis de pistão. E assim, o primeiro passo para eu computar, como vocês viram lá na fórmula, né, eu vou voltar aqui na fórmula, ela precisa aqui do sigma, que é o desvio padrão real do processo. Né? No caso do gráfico para x barra e r, a gente não computa o desvio padrão, a gente computa a amplitude. Tá? Mas existe uma formulazinha, né, existe uma derivação matemática, que relaciona aqui a amplitude média, r barra, que a gente computou, com o desvio padrão estimado aqui do processo. Né? Então, a gente pode estimar o desvio padrão do processo, sigma chapéu, né? Que o chapéu indica estimativa. Né? Então, a gente pode usar como estimador do desvio padrão do processo a amplitude média, R barra, que a gente computou, dividido por um parâmetro que a gente chama D2, que é uma quantidade tabelada em função do tamanho da amostra N. Professor, quer dizer que eu olho naquela mesma tabela esse D2, aquela tabela que o senhor mostrou antes? Sim, exatamente. Ó, se a gente voltar lá naquela tabela, vamos voltar lá. Olha só. Cadê? Pronto. Se vocês olharem aqui nessa tabela, ó, a gente vai ter aqui nessa coluna, ó, D2, certo? Esse D2 aqui, em função do tamanho da amostra, tá? Então, no caso, a nossa amostra era tamanho igual a 5, né? Então, o nosso D2, ó, dá 2,23, né? 2,326, né? Esse é o nosso D2, certo? Então, olha só, se a gente dividir aqui o R barra pelo D2 que a gente olhou na tabela, a gente tem uma estimativa do desvio padrão do processo, certo? Então, nós já tínhamos computado, né, a amplitude média, que era 0,023, tá? E aí, da tabela do livro do Montgomery, para um tamanho de amostra igual a 5, a gente viu que D2 é 2,326. Então, o desvio padrão estimado do processo, né, ele vai ser R barra, né, 0,023, dividido por 2,326, que dá 0,0099. Então, essa é a nossa estimativa do desvio padrão do processo. Perfeito? Então, com essa estimativa aí, a gente consegue estimar a capacidade do processo. Tá? Lembrando aí que o limite superior e inferior de especificação, né, eles foram dados pela engenharia, né, isso aqui é escolhido, tá? Como sendo 74,05 e 73,95. Né? Então, esses limites eles são escolhidos com base em considerações de engenharia, de qualidade, tá? A qualidade desejada para o seu produto. Né? Então, a capacidade estimada do processo, né, o nosso CP chapéu, a gente vai pôr um chapéu aqui porque ela é estimada, né? Ela não é exata, já que a gente estimou o desvio padrão do processo. Né? Então, a gente vai ter um CP chapéu aqui como sendo limite superior de especificação menos o limite inferior de especificação dividido por 6 sigma chapéu. Né? A gente tem 74,05 menos 73,95 dividido por 6 vezes o desvio padrão estimado que a gente acabou de computar, né? 0,0099. E aí isso aqui dá 1,68. Perfeito? Então, ó, uma vez que a capacidade do processo, né, CP chapéu, né, estimada, deu maior que 1, qual é a nossa conclusão? O processo é capaz de produzir de acordo com as especificações, certo?
Então, os nossos limites naturais de tolerância do processo estão dentro dos limites de especificação, tá? Para o produto, né? Então, olha só, esse cálculo aqui da capacidade do processo, ele não assume que a sua distribuição é uma normal, não, tá? Ele é função só do desvio padrão, né, do processo. No entanto, se a gente souber que o processo é normal, por exemplo, né, então assumindo aqui que o processo é uma distribuição normal, a gente consegue computar a probabilidade de produzir uma peça fora do limite de especificação, tá? Então, se a gente olhar lá na distribuição normal, né, a gente vai ver que, nesse caso, a probabilidade desse nosso processo produzir uma peça fora do limite de especificação é de apenas 0,0002, né? Ou seja, 0,002%. Tá? Então, é uma probabilidade bem pequena, certo? O que é cerca de 20 partes por milhão, 20 ppm. Ou seja, esse meu processo, ele vai produzir aproximadamente a cada milhão de itens, né, que eu produzir, eu vou ter 20 não conformes, certo? Ou seja, 20 itens fora dos limites de especificação, tá? Esse meu processo, os limites naturais de tolerância dele estão dentro, né, bastante dentro aí dos limites de especificação, tudo bem? Beleza, pessoal. Então, olha só, o resumo da aula, né? Os gráficos de controle para x barra e r, eles permitem controlar, né, a média e a variabilidade do processo. Tá? Então, o gráfico para x barra a gente controla a média e o gráfico para amplitude r a gente controla a variabilidade. Né? Recomenda-se que os gráficos sejam construídos a partir de 20 a 25 amostras iniciais. Né? Os parâmetros do gráfico são calculados a partir de valores tabelados, como nós vimos, né? Bem simples, é só olhar na tabela em função do tamanho da amostra. E a razão da capacidade do processo, CP, ela indica a capacidade do processo produzir itens dentro dos limites de especificação. Né? Então, nós vimos também esse conceito aí da capacidade do processo e como é que a gente computa essa capacidade, tá bom? Enfim, pessoal, era isso que a gente tinha para essa aula de hoje, né, sobre o gráfico para x barra e r. Obrigado por assistir essa aula e até mais.